Fala rapaziada, Cartola, rodada 8. Vamos escalar o nosso time principal finalmente. Uma rodada que é um pouco complicada, já fizemos a análise dela no vídeo anterior. Então bora para nossa escalação. Vamos lá rapaziada, começando aqui pelo nosso goleiro. Temos 149 cartoletas para escalar nessa rodada, tá? E temos boas opções, temos a opção do Fábio, jogando fora de casa, o goleiro que tem uma média muito boa, o Corinthians que não vem tão bem, deve fazer seus pontinhos. O goleiro João Paulo também, uma boa escolha na minha opinião, tá? O Bragantino tem uma boa média de finalizações em casa e o Santos tem a melhor defesa do campeonato. O João Paulo vem fazendo boas médias, já tem aí suas 28 defesas, 4 jogos sem sofrer gols, então para mim é uma ótima também para essa rodada. Lucas Perry, também acredito que seja uma ótima para essa rodada, pensando em SG, jogando em casa contra o América Mineiro. O goleiro Léo Jardim, para mim, também é uma boa essa rodada, tá, rapaziada? O Fortaleza deve pressionar bastante o Vasco, é um goleiro que tem feito bastante defesa, tem 36 defesas já, apesar que deve tomar gol, não deve garantir o SG. O goleiro Bento também acho que é uma boa, o Grêmio jogando sem Soares, provavelmente, deve ser uma ótima para essa rodada também, precisando apenas de 0.3 para valorizar. Goleiro Rafael, jogando em casa contra o Goiás, o São Paulo que não perde a 10 partidas, um time muito bom. O goleiro Rafael já tem 3 jogos sem sofrer gols e 25 defesas. E demais, outras opções que eu vejo aqui, o João Ricardo, uma opção mais barata, 5 cartoletas, precisando apenas de menos 1 para valorizar. Então eu acredito que deve sim valorizar e deve fazer bons pontos, porque não creio que o Vasco faça gol no Fortaleza fora de casa, beleza, rapaziada? Eu vou escolher aqui o goleiro Rafael do São Paulo. Seguindo aqui para nossas laterais, já vou colocar ele no time, tá? Marlon, o cara que tem média de 10 pontos. 10 pontos quer dizer que ele fez 70 pontos, né, em 7 rodadas. 36 desarmes, um gol, uma assistência, apenas 6 faltas cometidas, menos de uma falta por jogo. Cara, jogando contra o Flamengo ali que deve jogar com o Wesley pela direita e o Gabigol aberto pela direita, caso o Pedro jogue. Então deve desarmar bastante, porque a bola deve passar bastante por ali. Provavelmente não vai garantir o SG, mas mesmo sem SG tem uma média incrível, 6.5 na última rodada sem SG, vai estar no meu time. E o outro lateral que eu vou colocar aqui também é o Marçal, tá, rapaziada? O Marçal tem feito ótimas pontuações, os laterais esquerdos têm pontuando muito bem contra o América Mineiro. O líder do campeonato joga em casa, deve mais uma vez fazer uma pontuação muito boa e se garantir o SG ainda deve ter uma mitada nessa rodada. Outras opções boas. Rubens, se for a campo, realmente é uma ótima opção. Tem bastante desarme também, 24 desarmes já. Precisando de um ponto para valorizar. Laterais esquerdos têm pontuado bastante contra o Palmeiras, tá? Então também acho uma boa. Os laterais do Palmeiras, o Palmeiras é um time muito bom fora de casa, então devem garantir aí bons pontos para vocês também. Os laterais do São Paulo, Caio Paulista para mim é uma ótima. Também, seguindo o mesmo ponto do Palmeiras, o Goiás é um time que também dá muitos pontos para os laterais esquerdos que jogam contra. Caio Paulista jogando pela esquerda deve ser bem acionado ali, tanto ofensivamente quanto defensivamente. Acho que pode ser uma boa para essa rodada. E se o São Paulo garantir o SG, também pode ter uma mitada. William, uma opção um pouco mais barata em relação ao Marlon, mas também tem uma média incrível. Mas tem que tomar cuidado porque na última partida que não garantiu o SG, fez apenas 0 pontos, né? Então foi basicamente inútil no time. Fabinho Capixaba, para mim, também é uma boa. O Santos também tem cedido bastante pontos aos laterais esquerdos. E jogando em casa, acredito que possa fazer um bom jogo aí contra o Santos. Outra opção muito boa que deve estar no meu banco aqui é o Tinga. O Tinga que vem muito bem também. Tem bastante scout de desarme, 15 desarmes. Só apenas 5 faltas por jogo. Por jogo não, né? 5 faltas no campeonato. Jogando contra o Vasco em casa também é um cara que deve fazer uma pontuação muito boa. O Rafinha é uma opção um pouco mais barata em relação ao Caio Paulista, mas que não entrega tanto nos scouts básicos. Deixa eu ver se tem mais alguma opção aqui, rapaziada. Podemos usar laterais do Cuiabá também, mas acho que tem opções melhores para essa rodada. E também tem o Fernando, um cara que veio de uma média boa aqui nas 2 partidas que jogou, entregou 4 pontos e 8 pontos. Então tá com uma média aí de 6,60 jogando em casa contra o Grêmio, que provavelmente vem sem Soares. Pode garantir um SG e fazer boas pontuações também. Beleza? Seguindo para nossa zaga. Na zaga, temos a opção aqui de Vitor Cuesta, que é uma ótima, 10 cartoletas, fez 15 pontos na última rodada, acabou fazendo gol, né? Acabou mitando. Uma média de 6 pontos.
porém precisa de 9 para valorizar. E aí aquilo que eu falei, jogando em casa contra o América Mineiro, o Botafogo tem muita chance de vitória e pode garantir o SG também. Zagueiro Joaquim, cara, uma boa, vejo pouca gente falando desse cara, uma ótima média de 7.33, um zagueiro que desarma bastante, 9 desarmes para zagueiro é bastante, tá, rapaziada? Podem acreditar, 3 jogos sem sofrer gols, é da melhor defesa do campeonato, jogando contra o Bragantino, que deve ser um jogo truncado, né, um jogo paulista aí, o jogo deve ser bem truncado, um jogo aí de empate, acredito que possa fazer boa pontuação se o Santos garantir SG também. Zagueiro Brits vai estar na minha zaga, tá? Jogando contra o Vasco, não jogou a penúltima rodada, né? Porque foi aqui nessa rodada 6 ele estava suspenso porque ele foi expulso na rodada 5. Vem entregando bons pontos, tá? 7 desarmes aí em 7 partidas, uma média de 1 desarme por jogo. Acredito que o Fortaleza possa garantir o SG aqui nessa partida, então vou estar de Blitz. Uma opção um pouco mais barata é o Tite, porém a diferença é pouquíssima e o Tite precisa de mais para valorizar, então acho que o Blitz seja uma melhor escolha. Temos os zagueiros do São Paulo, tanto o Beraldo quanto o Alan Franco, não se sabe se é o Alan Franco que joga, ou o Diego Costa ou o Arboleda, mas os zagueiros do São Paulo sempre são uma boa pela fase que o time vive. O time vem de 10 jogos sem perder, jogando em casa contra o Goiás, deve fazer uma boa pontuação também, porém o Beraldo tá com uma... muito valorizado, né? Porque ele fez 10 pontos na última rodada, precisa de 6 para valorizar. Um pouco arriscado caso o São Paulo não garanta o SG, por conta do que eu falei. Desarmes são um pouco abaixo nos zagueiros, apesar que o Beraldo tem 8 desarmes ainda, é um ótimo ponto. E também o que eu gosto nos zagueiros de São Paulo é que o Goiás tem cedido muitos gols de cabeça para os defensores. Então pode ser que o Beraldo volte a marcar novamente, tá? Eu vou de Adrielson. Adrielson, a opção mais barata aí do Botafogo, um cara que vem jogando muito bem, 4 desarmes apenas, mas ele jogando uma partidaça, jogando muita bola. É a dupla de zaga titular junto com o Vitor Cuesta e a mesma coisa, né? Jogando em casa, líder do campeonato, contra o último colocado, acredito que possa entregar uma boa pontuação. Precisa de 4 pontos para valorizar. Vamos torcer aí pelo esse SG do Botafogo, tá? E demais opções que eu vejo aqui. Tem a opção do Marlon, tá? O Marlon do Cuiabá. Ele vem aqui com 7 desarmes, tá? Fez um gol. Acho que foi na última rodada, inclusive, contra o Cruzeiro, se não me engano. Ou foi na terceira rodada? Agora já não sei. Já não me recordo. Mas, não. Minto. Contra o Cruzeiro foi o Daverson que fez o gol. Fez o gol na terceira rodada. Realmente, um cara com uma média 3,60, 7 desarmes, média de 1 desarme por jogo, jogando em casa contra o Curitiba, que pra mim é o time mais fraco do campeonato. O Cuiabá, de técnico novo, né? Reestreou, né? O Antônio na última rodada. Creio que possa vencer esse jogo, tá? Até com certa facilidade. Venceu o Cruzeiro fora, o time tá embalado agora com a chegada do novo técnico, novo ânimo. Pode ter uma opção um pouquinho mais barata e uma opção um pouco mais ousada, se você quiser diferenciar um pouco do que a galera vem escalando, para você tentar buscar, se você tá atrás nas suas ligas aí, buscar a pontuação em relação aos seus adversários, beleza? Eu vou colocar aqui no meu banco o zagueiro... Ixi, agora ficaram poucas opções, né, pra zaga. Poucas opções pra zaga, eu vou Cara, eu vou de Eduardo Santos, porque eu acho que Não, eu vou de Imperiur ali. Vou de Imperiur. Seguindo um pouco do Marlon. Acho que o Imperiur pode entregar uma boa pontuação. Espero que ele não precise jogar, mas vou colocar o Imperiur na zaga. Seguindo para os meias, rapaziada. Muita gente vai escalar Rafael Veiga, tá? Precisa de apenas 0,42 para valorizar. Eu acho que pode ser uma boa sim. É o principal nome do Palmeiras, né? Então acho que pode ser uma boa sim, mas eu não vou escalar. 19 cartoletas jogando fora de casa, um jogo que pra mim é um jogo de empate, um jogo bem complicado contra o Galo fora. O Galo que vem agora de uma virada incrível na Libertadores, então deve estar animado. O Palmeiras tá mais desgastado nesses últimos jogos, apesar que ontem, no jogo contra o Cerro, conseguiu poupar um pouco. O Veiga saiu logo no começo do segundo tempo, por conta de já estar na vantagem, estar com um jogador a mais. Então, o Palmeiras acho que vem um pouco desgastado aí. Óbvio, o Palmeiras é o time que mais entrega no Brasil, né? Você consegue confiar muito no Palmeiras, independente se joga em casa ou fora. Então, acho que o Veiga pode ser uma boa sim, mas tá bastante valorizado. Eu vou escalar aqui Eduardo, cobrador de bolas paradas do Botafogo, não vem bem nas últimas rodadas, tá? Mas sem o Tiquinho Soares, creio que vai chamar a responsabilidade. Acredito que ele possa bater pênalti também, caso tenha um pênalti. E é aquilo que a gente falou, rapaziada. O Botafogo jogando em casa contra o América Mineiro. Se você não apostar no líder do campeonato, você vai apostar em quem, né? Então, vai estar no meu time.
Logo abaixo dele aqui estão todos dois meias. Eu já vou colocar eles aqui, Matheus Fernandes e Tassiano. Por quê? Matheus Fernandes é um cara que tem muitos desarmes, 24 desarmes, 1 assistência e 1 gol. Comete poucas faltas, 10 faltas apenas, jogando contra o Santos. O Santos, assim como o Internacional, cede muitos pontos para os meias, tá? Muitos pontos mesmo, muitos desarmes. E os dois caras aqui, que na minha opinião, mais desarmam e mais entregam em média básica no meio campo, são os dois. Tanto o Tassiano quanto o Matheus Fernandes. O Tassiano também, cara, 11 desarmes, 1 gol, 2 assistências. Um cara que chega no ataque, finaliza, tá? Os dois também finalizam bastante. O Tassiano ainda finaliza mais. Então vai estar aqui no meu time. Uma rodada que eu vejo que os meias... uma rodada bem difícil para os meias, tá? Por conta do que eu falei, Rafael Veiga para mim a melhor escolha. Jogando fora de casa meio complicado. O Arrascaeta não se sabe se joga ainda. Também um pouco complicado. Também acho que o jogo contra o Cruzeiro não é um jogo tão fácil para o Flamengo. Então, para mim, vou apostar em jogadores que têm média básica alta. Então, para mim, Matheus Fernandes e Tassiano estarão na equipe. Vale ressaltar, Ranieri, um cara que vem com a pontuação muito boa, tá? Média básica muito boa, 14 desarmes, 1 gol, apenas 5 faltas cometidas. Cara que vem jogando muito bem. O que eu falei pra vocês, Cuiabá jogando em casa contra o Curitiba deve vencer a partida, então pode ser uma boa pontuação aí pra ele. Muita gente também vai de Alan Patrick, também acho uma boa, o cara da bola parada do Inter, o Inter que não tá numa fase muito boa, por isso eu não vou escalar. Eu não sei o quanto o Inter está disposto a vencer o Bahia, porque em caso de derrota o técnico deve ser demitido, então eu acredito que... não sei se os caras estão fechados com o Mano realmente, mas se tem alguém do Inter que deve pontuar é o Alan Patrick, o cara da bola parada, o camisa 10 do time, capitão, então também acho uma boa. Meias do São Paulo, Rodrigo Nestor que está numa fase incrível e o Goiás cede muito pontos para os meias, também pode ser uma boa. Eu não vou porque, como eu disse, prefiro jogadores que têm uma média básica melhor. O Nestor comete bastante faltas, então é um pouco arriscado, mas também acredito que é uma boa. Meias do Fortaleza, tá? Estava com o Caio Alexandre, acabei trocando pelo Tassiano, mas estou nessa dúvida. É um cara que tem uma média muito boa, se você pegar os pontos dele, são tudo verdinho, tudo pra cima. Média 5 pontos, precisa de 1 ponto para valorizar contra o Vasco, né? Que não tá tão bem. O Caio Alexandre, ele marca, ele ataca, então também pode ser uma boa e também é mais barato. Aqui, seguindo com outros jogadores do Fortaleza, tanto o Lucas Sacha quanto o Hércules, mesma coisa, entregam pontuações scouts básicos bons e também podem ser uma boa para essa rodada. Fernando Sobral, a gente já conhece o Sobral de outras temporadas de Cartola, né? O cara aqui, cara, ele é incrível no Cartola, tem pontuações básicas incríveis, assumiu titularidade agora no Cuiabá, deve se manter com a chegada aí do novo velho técnico, né? Então deve se manter, também é uma ótima para essa rodada, mas precisa de 5.6 para valorizar, então creio que também tem opções melhores. E, por último, Caleb, um cara que tá como meia, mas ele joga como ponta, um cara bastante ofensivo, muito driblador, jogando ali pela direita, em cima do Lucas Piton do Vasco. Acredito que possa fazer bons pontos essa rodada e até chegar a marcar um golzinho se bobear. E seguindo aqui tem o Alisson também, que pode ser uma boa, mas acho que tem opções melhores. Lucas Crispim, rapaziada, não caia no conto do Lucas Crispim, tá? Ele é um bom jogador, sim, quando joga no meio campo entrega bem, mas Lucas Crispim deve jogar de lateral esquerdo, tá? O Fortaleza tá sem os seus laterais esquerdos e o Lucas Crispim tá quebrando um galho ali pela esquerda. Então, cara, ele não vai ter pontuações básicas boas, não deve finalizar muito e ainda não tem o SG. Se o Fortaleza não tomar gol, ele não recebe SG, porque ele é meia. Então tem que tomar um pouco de cuidado em relação a isso. Então acho que esses são os melhores meias da rodada. Vamos escalar aqui para o nosso banco ele, Caio Alexandre, tá bom? Seguindo para o ataque. Acho que aqui é o mais importante do time. Muita gente vai de Hulk. Eu sou já falei pra vocês, sou do princípio, se o Hulk joga, o Hulk tem que estar no seu time. Mas nessa rodada eu não vou de Hulk, tá, rapaziada? Hulk precisa de 7 pontos pra valorizar. Acredito que ele possa até fazer se fizer um gol, mas sem o gol acho que fica um pouco difícil nessa rodada, porque o Palmeiras não é um time que se expõe tanto, não vai deixar tanto o Hulk finalizar, tanto ele participar da partida. E também um pouco de clubismo da minha parte, porque não vou colocar o jogador contra o meu clube nesse momento. Acho que é uma boa, sim, muita gente vai estar usando. Então, se você quiser se defender dos seus adversários e colocar um atacante que seja praticamente escalado por todo mundo, o que pode ser uma boa, sim. Roger Guedes, também acho que é uma boa. Um cara que tem média de 7, não tem feito tantos gols, tá? Tem apenas 3 gols no campeonato e tem média de 7, é muito bom, porque ele finaliza bastante, sofre bastante faltas, 20 finalizações. É o cara que tem uma finalização a menos que o Hulk, se eu não me engano, e junto com o Bruno Rodrigues, são os 3 que mais finalizam no campeonato. Deve passar muito por ele o jogo contra o Flu. O Flu é um time que joga muito pra frente, então deve se expor atrás. E então o Roger Guedes pode, além de marcar gols,
te entregar uma boa pontuação básica. Eu gostaria de usar ele, mas vejo opções melhores. A primeira é o Caleri, já estava no nosso time na última rodada, média de 7 pontos, precisa de 8 para valorizar sim, mas jogando contra o Goiás não tem como não escalar o Caleri. Acho que fica ali entre o Caleri e o Luciano, mas para mim o Caleri é um cara que entrega mais. É o líder do time, né? Queira ou não, o líder do time. Pra mim vai ser o nosso titular e o nosso capitão, já adiantando aqui pra vocês, tá, rapaziada? Outras opções boas, o Gabigol, mas depende um pouco de pênalti. O Pedro, que tá desvalorizado, pode ser uma boa, mas eu acredito que o Flamengo, sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro, fica um time muito estático. Então, os atacantes participam um pouco do jogo, tanto de finalização quanto para fazer gols. Tanto é que nos últimos jogos, quem tem feito os gols são os zagueiros, exceto nesse último jogo da Libertadores, que quem fez o gol foi o Gabigol. Mas, na minha opinião, o Cruzeiro é melhor que o Nublense. Então, deve ser um jogo mais truncado. Outra opção boa. Vamos ver. Os atacantes do Botafogo, tá? Tanto o Júnior Santos quanto o Vitor Sá, quanto o Luiz Henrique são ótimas opções. O Tiquinho Soares não joga, tá? Ele que era o cara que tava basicamente centralizando as pontuações do Botafogo, né? Fazendo ótimas pontuações, mas ele não joga, tá suspenso. Então, quem deve assumir aí a responsabilidade é o Júnior Santos, que vai ser o meu titular. É o que tem melhor scouts básicos, né, do Botafogo. Então, caso não venha a marcar, acredito que entregue boa pontuação. Júnior Santos estará no meu ataque, mas qualquer um dos atacantes do Botafogo é uma boa para essa rodada, beleza, rapaziada? Jogando contra o América Mineiro, que é um time que cede muitos gols, eles devem fazer boas pontuações para essa rodada. Seguindo aqui, temos os atacantes do Fortaleza, tá? Eu acabei passando por ele aqui, vou escalar ele aqui, o Moisés, tá? Pra mim, um ótimo atacante. Cara, quem assiste os jogos do Fortaleza sabe, um cara que vai pra cima, um cara que dribla, que busca o jogo. Muito parecido com o estilo de jogo do Romarinho, do próprio Fortaleza, mas ele vem numa fase pra mim melhor, entrega mais scouts básicos do que o Romarinho, porque ele finaliza mais. O Romarinho é um cara que mais dribla, mais passa, e o Moisés vai mais pra cima. Mesma coisa que eu falei pra vocês contra o Vasco que tem tomado muitos gols. Acredito que tem que ter um atacante do Fortaleza. Desculpa. Ou se não for o Moisés, o Thiago Galhardo, que também tem a lei do ex do seu lado favorável, não vem jogando, né, nas últimas rodadas, então não se sabe muito o que esperar do Thiago Galhardo, fez apenas 4 jogos, precisa de 2,50 para valorizar, mas pode ser uma boa. Uma opção muito boa, barata, rapaziada, é o Ângelo, tá? O Bragantino tem entregado muitos pontos para os atacantes que jogam pela direita, tá? Então o Ângelo aí que precisa de menos 0,59 para valorizar, pode ser uma boa para você que tem poucas cartoletas e quer apostar em alguém diferente para tentar buscar diferença de pontos contra os seus adversários, tá? Acredito que do mais é isso, rapaziada. Tem os atacantes do Cuiabá também. Pra mim, o melhor opção é o Daverson, mas o Daverson precisa de 5,6 para valorizar. Acho que ele não te entrega isso no scout básico, então ele precisa fazer um gol aí ou uma assistência. E é um pouco arriscado. Acho que tem opções melhores. Mas, para o nosso banco, rapaziada, vamos de o Wellington Silva, o Mbappé brasileiro. É um cara que joga muito pra cima aí. Acredito que possa fazer bons pontos nessa rodada jogando contra o Cuiabá em casa, beleza? Vamos escalar o nosso capitão, que é o Caleri. E vamos ao técnico, rapaziada. Aqui temos boas opções de técnico, tá? Acho que Luiz Castro será o meu técnico. Por conta disso tudo que eu falei, vamos apostar no líder do campeonato, vamos apostar na boa fase do Botafogo. Espero que o Botafogo continue mantendo essa boa fase, tá? Mesmo sem o Tiquinho Soares, que até agora talvez o melhor jogador do campeonato, o Botafogo deve vencer. Então vou apostar aqui no Luiz Castro. Mas temos Vojvoda contra o Vasco, precisando apenas de 1,90 para valorizar uma boa, deve garantir SG. Dorival, também uma ótima, vem fazendo ótimas pontuações, média de 6, jogando contra o Goiás em casa, deve garantir o SG também, fazer uma boa pontuação, e mais a vitória, né, que te dá um ponto. Entre as opções mais baratas, temos o Antônio Oliveira, que, como eu disse, chegou agora de novo, né, de volta ao Cuiabá, jogando em casa contra o Curitiba, pode ser uma boa, mas precisa de um pouco mais para valorizar e é um pouco mais arriscado, porque o Cuiabá não é um time tão confiável assim. Beleza, rapaziada? Vamos escalar aqui o nosso goleiro reserva. Vamos colocar o goleiro João Ricardo. Confirmamos a escalação. E é isso, rapaziada. Estamos prontos para esta rodada, gastando 134 cartoletas. Vamos garantir ali uma economia de 14 cartoletas, tá? Eu acho que essa rodada é uma rodada bem difícil, bem complicada. Não temos muitos jogos fáceis, apesar do São Paulo ser um pouco fácil, mas o São Paulo também não é um time que eu confio muito, apesar de estar numa boa fase. O Botafogo também não é um time que eu confio muito, apesar de ser o líder do campeonato. Os times que eu mais confio, que são Flu e Palmeiras, jogam fora de casa, tem confronto um pouco complicado. Então, na minha visão, é uma rodada um pouco mais complicada. Mas acho que esse time deve fazer uma pontuação, entregar uma pontuação muito boa aí, tanto de scouts básicos quanto de opções limitada. Beleza, rapaziada?
Então, do mais é isso, rapaziada. Me sigam nas redes sociais. Tá saindo vídeo no TikTok aí quase todos os dias. Estamos postando mais adentro aqui no YouTube. Vamos estar aí postando mais um vídeo amanhã em relação aos jogadores, a um time de até 100 cartoletas. Para você que tem poucas cartoletas, vamos estar trabalhando com jogadores um pouco mais baratos e que tem um potencial de mitada muito grande. Beleza, rapaziada? Um grande abraço, fiquem com Deus. Me sigam também no Instagram e no Twitter. Um abraço, falou e é nóis.